Vamos lá de novo, bota a janelinha aqui para mim. A Justiça do Rio, informação chegando aqui para a gente, determinou o arresto diário. Nunca vou me acostumar com essa palavra arresto. Arresto diário nas contas do governo do estado para garantir o funcionamento do Hospital Pedro Ernesto, que pertence ao UERJ, que está nessa situação que é para todos nós, de verdade. A gente tem que se abraçar, tem que se agarrar, mas a UERJ não pode fechar, pelo amor de Deus. Caio Alex tem as informações para a gente. Isso alivia o que na prática isso acontece em relação ao Pedro Ernesto. Caio, boa tarde para você. Muito boa tarde, Isabelle Benito. Boa tarde a todos. É verdade, a Justiça determinou o arresto diário das contas do governo do estado para que se some o valor de 7,5 milhões de reais para serem repassados principalmente para o Hospital Universitário Pedro Ernesto. Isso para poder pagar fornecedores e também os funcionários ali terceirizados, que são tão importantes para a instituição. Na última sexta-feira, os funcionários que trabalham ali e que são funcionários públicos estaduais receberam o pagamento. Só que eles também não concordam de uma parte receber e outra não. Agora há pouco houve uma manifestação aqui na Rua São Francisco Xavier, não só do pessoal do hospital, quanto também dos professores e alunos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Aqui uma parte do pessoal que participou dessa manifestação. O Matheus, que faz aniversário hoje, deixou de comemorar, comer bolo e veio para cá, e outros universitários. Agora, para falar do assunto, Isabela, a gente conversa com o professor doutor Dario Souza da Silva. Professor, se não se manifestar nesse momento, vocês não recebem salários, 13º, o UERJ deixa de funcionar e Pedro Ernesto podendo fechar as portas. Boa tarde. Boa tarde. A nossa intenção nesse momento é, sobretudo, dar visibilidade ao que está acontecendo no hospital, que é parte da universidade, juntamente com a clínica Piquet Carneiro, e que faz parte da vida da população do Rio de Janeiro. A universidade não é só um lugar onde as pessoas aprendem e ganham diplomas. Existe um pouco na UERJ, na vida de cada um no Rio de Janeiro. A UERJ forma jornalistas, forma médicos, forma os professores dos filhos de quem está assistindo, desenvolve pesquisa. Alguém pode pensar, mas meu filho estuda numa escola particular, numa universidade particular, que vai ficar mais cara, muito mais cara, se a UERJ deixar de existir. Eu tenho um plano de saúde, eu não preciso do hospital. Plano de saúde não faz pesquisa, plano de saúde não desenvolve remédio. Essa universidade faz parte da vida de cada uma das pessoas do Rio de Janeiro. Não é só uma questão de falta de salário, que por si só já é gravíssimo e já é uma demonstração absoluta da incompetência do atual governo do estado do Rio de Janeiro e da opção que esse governo fez por perdoar dívidas de empresa que não paga imposto. O professor está aqui, Isabelle, está te ouvindo para conversar com você também. Professor, sou de uma família, boa tarde, sou de uma família de professoras, toda a minha família é professora, só eu sou jornalista. Eu queria aqui dar, em nome de toda a população do Rio de Janeiro, o senhor representando a classe dos professores e eu representando a população do Rio de Janeiro, perdão. Perdão por essa incompetência e fazer um professor como o senhor, que deveria ser uma das profissões mais aplaudidas, está tendo que estar ao vivo segurando bandeira, porque a gente é trabalhador, a gente segura sem vergonha assim, mas o senhor tem que estar aí, sendo que o seu lugar era estar lutando por essa universidade. Quero falar diretamente para todo o Brasil que compartilha a gente. Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a dona UERJ, essa senhora de 86 anos, é responsável não só pela formação, como disse o professor que aparece na sua tela agora, mas também pelo atendimento no Pedro Ernesto, na Piquet que o senhor falou, que eu conheço muito bem, já fiz blitz da saúde, atendimento referência de orientação para senhoras diabéticas com hipertensão, para informação de caráter psicológico, com pesquisa que bate diretamente na vida de quem é pobre, de quem é rico nesse país. Não ache você aí de casa, e não vou te julgar por isso, que mesmo você tendo dinheiro, graças a Deus, porque você vive no Brasil que não vai te dar nada público de qualidade, mesmo você tendo todo o aparato, como disse o professor, de ter um plano de saúde particular, de poder pagar para o seu filho, como é o meu caso, que o professor, coitado, não sei se ele tem, mas a gente luta para ter dinheiro para colocar o filho num lugar desse. Não é porque a gente quer, não, é porque a gente quer qualidade. Não acho que você não vai bater diretamente em você, não, porque pesquisa, um país que não investe em pesquisa, que não dá crédito a seus professores,
professores e pesquisadores, é um país fadado à morte cedo. É isso que a gente está falando. Ninguém aqui está cobrando o que não é, o que é frufru, o que é uma escova de cabelo num país. A gente está cobrando o principal, o antibiótico para melhorar essa ferida chamada Brasil, que é educação. A UERJ é uma das universidades mais respeitadas do Brasil e da América Latina e está nessa situação, né, professor? Eu agradeço muito as suas palavras, eu acho que é isso mesmo e a gente tem que ganhar a população para essa causa. A UERJ não pertence só ao Rio de Janeiro e, a despeito de ser a quinta maior universidade do Brasil, nesse momento, em vista do que nós estamos provando que é necessário para a população, a UERJ é a universidade mais importante do Brasil. O que acontecer para a UERJ no Rio de Janeiro é importante para todas as universidades do país. O que nós não vamos permitir no Rio de Janeiro, nós não queremos para nenhuma universidade do Brasil. A gente quer qualidade, a gente quer ensino público, a gente quer uma universidade voltada para as pessoas e não para o mercado. O que nós vamos fazer aqui será um exemplo para a história do que esse país precisa em termos de educação, em termos de pesquisa, em termos de engajamento político honesto, acima de qualquer discurso político, acima de qualquer gestão legítima ou ilegítima que nós vamos superar. A UERJ é, nesse momento, um exemplo e a universidade mais importante do Brasil. Porque a UERJ é, acima de tudo, como tantos outros centros de pesquisa, e neste momento a UERJ, maior do que tudo isso, maior do que a gente. E vale ressaltar que você falou muito bem, professor, em relação a você aumentar a mensalidade. Essa intenção que a gente não é bobo de querer privatizar tudo e a todos, a gente está de olho. E a união da população, independentemente de qual é ideal, partido, seja da curva da esquerda, da curva da direita, é você manter um país com educação, com futuro, e para isso é união, a única arma que a gente tem. É isso, é isso. E é importante, qualquer que seja a opinião de quem está nos assistindo agora, pode ser contra, pode ser a favor, não importa, o que a gente está fazendo aqui é pelos seus filhos e pelos seus netos, pelo direito que eles ainda têm e pelo direito que a gente vai lutar até o fim para continuar sendo deles. Isabelle, só para você ter uma ideia, o Gabriel Menezes, ele trabalha lá no hospital universitário, o Pedro Ernesto. E só um detalhe, qual é a verdadeira situação do Pedro Ernesto hoje? Do total de mais ou menos 500 leitos que a gente teria capacidade, nós não temos nem 100 internados hoje. O centro cirúrgico não consegue funcionar com mais do que 30% da sua capacidade, porque a gente não tem salário para ir trabalhar, não temos material básico e vários terceirizados estão sem salário também. O paciente que está lá, por mais que as pessoas se dediquem, estão até correndo riscos. Muitos, seríssimos, é uma irresponsabilidade completa o que o diretor está fazendo. Ele tentou internar pacientes loucamente por um bom tempo, agora se reconheceu que tem que se reduzir. É por isso, né, professor, que tem que manifestar. Tem que dar visibilidade a isso, porque a versão que o governo apresenta, e não é de hoje, é mentirosa. Nós temos todas as evidências, a população sabe disso, a universidade atende a população, é uma versão mentirosa. Essa não é uma universidade cara, essa é uma universidade inestimável. Caro é quem vive do cargo e conta mentira. É com você, Isabelle. Mata quem acha que educação custa caro para o cofre público. Professor, eu encerro a nossa conversa. O caro é o desvio, a roubalheira, isso que é caro para a gente. Encerro nossa conversa com a fala de uma senhora na cadeira de rodas do alto dos seus 91 anos na porta do Palácio Guanabara, ao vivo aqui com a gente, que disse, se eu não estiver aqui, quem vai lutar a minha luta? Beijo, professor, tamo junto sempre, tá bom? Um abraço, olha só, a gente queria falar muito mais, mas vou botar o pessoal, o Fischer falou, a UERJ é o mais conceituado do mundo no núcleo de apoio à recuperação de dependentes. Pessoal, todo mundo aí, ó, falando em relação ao apoio à UERJ, pode deixar, gente. Enquanto a gente tiver voz, ninguém vai falar não, porque eu não vim nesse mundo para ficar lendo cabeça e notapé. A gente dá opinião mesmo, né? Não, Carregosa. Você vê, né? Um governo que não investe em educação é porque não acredita na nação, se não investe em segurança é porque também não quer que as leis sejam respeitadas, e se não investe em saúde é porque não acredita, está pouco se importando com a vida humana. E essa que é a verdade. Isso aí está no pacote todo. Yasmin aqui, que está neste momento rodando TP, é aluna da UERJ, né?
Dói no coração, né não, filha? É, minha filhota aqui. E a mãe dela vai me matar. 12h48, olha só. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o governador Luiz Fernando Pezão anunciaram que o acordo para colocar em prática um plano de recuperação fiscal do Estado está praticamente fechado, tá? As medidas que serão tomadas ainda não foram divulgadas, mas o projeto de socorro federal do Estado inclui cortes e privatização da SEDAI. Caio Alex. Eles estão pensando em fazer dinheiro. Só que água, esgoto, saneamento não é moeda de barganha, porque é saúde, é o bem-estar do povo. A água é essencial à vida. Privatizar a SEDAI é como jogar dinheiro fora e abrir precedentes para demissões em massa e prejuízos para a população, segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Saneamento Básico e Meio Ambiente. A SEDAI pratica o subsídio cruzado. Ela arrecada nas áreas superavitárias e investe nas áreas mais carentes que não têm poder aquisitivo. O Estado do Rio não coloca recursos na única estatal que resta. Na verdade, só recebe os dividendos. Para este especialista em gestão pública da Fundação Getúlio Vargas, um modelo de privatização ideal seria aquele que valoriza investimentos nas regiões menos favorecidas, como Baixada Fluminense e região metropolitana. O importante é que a discussão seja focada na universalização do serviço de saneamento básico com qualidade, numa quantidade adequada e a um preço acessível à população. A SEDAI é a moeda de troca do acordo financeiro entre a União e o Rio. A privatização da companhia seria a contrapartida exigida pelo governo federal para selar o acordo. É como se o governador Luiz Fernando Pezão pedisse o empréstimo e desse como garantia a nossa estatal. Quando tem que reformar uma estação, é o Estado. Quando tem que comprar um trem, é o Estado. Quando tem que fazer a expansão do metrô, é o Estado. Quer dizer, que privatização é essa? O empresário entra com o bolso e a gente entra com dinheiro, o poder público. É o público financiando o privado. A SEDAI opera desde 1975 no estado do Rio. A empresa é responsável pela captação, tratamento e distribuição de água, além da coleta, transporte e destino final do esgoto dos 64 municípios que atende. A companhia tem quase 6 mil funcionários e há 4 anos dá lucro para os cofres estaduais. Mas apesar de ser uma empresa lucrativa, não leva saneamento básico a todos. Mais de 60% dos moradores do estado não possuem rede de esgoto. Já o fornecimento de água abrange quase 90% das casas. Mas, para selar o acordo com a União, o governador Luiz Fernando Pezão terá que tomar outras medidas que afetam diretamente o servidor público. Ele terá de reenviar um projeto de lei à Assembleia Legislativa do Rio. Nesse pacote, além da elevação gradual do percentual fixo já recolhido hoje, de 11% para 14%, haverá um novo pedido de criação de uma contribuição extra, possivelmente de 6% para um período determinado. Pelo acerto com o governo federal, o Estado deixaria de pagar 23 bilhões de reais em dívidas ao longo de 3 anos. O acordo será anunciado oficialmente na próxima semana, segundo o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Vai ser um Estado viável. É um Estado que ele vai poder honrar seus compromissos, pagar sua folha em dia. Isso tudo a gente já consegue a partir desse acordo. Então, para o Rio de Janeiro é uma conquista muito grande. Uma conquista, deixa eu entender, desculpe a minha ignorância, porque às vezes a gente lê, mas eu gosto de falar ou criticar aquilo que eu tenho certeza. Diego San Germano, meu diretor, Carregosa, quem estiver no estúdio aqui com a gente, por favor. Essa história de que é uma conquista para o Rio de Janeiro, conseguir um acordo federal em que as contas, a dívida vai ser prorrogada daqui 3 anos, é isso? Ou seja, quando já estiver outro governo no estado e outro governo no federal. Então, vocês não estão fazendo uma conquista para o Rio de Janeiro. Isso não é uma conquista para o Rio de Janeiro. Isso é você enfiar embaixo do tapete e deixar o outro morador da casa pisar em cima da merreca, para não falar outra palavra. Ou seja, isso não vem falar que é conquista. Conquista é resolver problema. Conquista, ô Henrique Meirelles, é você trazer do presidente, você trazer um projeto de salvar o Rio de Janeiro, catar os cacos e, com muito bom senso, chamar TCU, TCA, Tribunal de Contas de não sei de onde, Carregosa, e falar:
por que realmente o Rio de Janeiro está nessa história. Não caia, eu sei que vou estar sendo zombado nesse momento, Henrique Meirelles, não caia na historinha para boi dormir, que é questão de royalties, que é questão de crise econômica, tu sabe, todo mundo já sabe. O Rio de Janeiro já sabe por que a gente está nessa situação. E assim, não sei se vocês perceberam isso, mas o pacote da maldade do Pezão que não passou na Alerj, na verdade, ele conseguiu passar o pacote de maldade via governo federal. Via governo federal, sem a parte que efetivamente ele tem que começar, que seria o primeiro passo, que é o quê? Reduzir comissionado, reduzir salário de quem está ali com mandato eletivo, ou seja, secretário, todas aquelas secretarias. Não, continua isento, isso daí você tirou. Agora você volta com o pacote da maldade da pior parte possível via esfera federal, né? E a continha vai ficar para o próximo, né? 3 anos, gente. 3 anos é muita água para rolar e muita gente que vai pagar essa conta. Aliás, quem vai pagar imediatamente, você já sabe quem é. Eu vou até chamar, então, Fabiano Martinez, que acompanha neste momento, você viu no começo do programa, ele continua lá, um protesto dos servidores contra o governo do Estado. Um grupo já encaminhou ao Ministério Público mais um pedido, o terceiro, né, Fabiano, em relação ao afastamento, o impeachment, o que quiser falar é a palavra aí que está na moda do governador do Estado, né? É isso mesmo, Isabelle. Dessa vez é o terceiro pedido de impeachment contra o governador Luiz Fernando Pezão e o vice Francisco Dornelles por crime de responsabilidade. Dessa vez, os representantes aqui do movimento do Unificado de Servidores Estaduais dizem que esse pedido de impeachment é um pedido mais fundamentado, tem em torno de 200 páginas, e eles esperam também que seja aceito dessa vez pela Alerj, lembrando que os 2 primeiros foram derrubados, foram arquivados pelo presidente da Alerj, Jorge Pisciani. Eles dizem também que vão fazer pressão da própria Alerj para a mudança da presidência da casa, que vai ter a eleição aí no próximo mês. E eles esperam que com a mudança da casa, esse novo pedido seja aceito. Nesse momento, alguns representantes estão numa reunião com o Ministério Público lá em cima e a manifestação continua aqui embaixo. As pessoas estão com cartazes, faixas. Aqui muitas pessoas, servidores, estão discursando. As histórias deles aqui, Isabel, são impressionantes. Tem gente vendendo apartamento para poder quitar dívidas do próprio apartamento, dívida do dia a dia, até mesmo para comer, Isabelle. É isso aí, Fabiano Martinez, muito obrigada pelas informações. Eu vou falar um negócio aqui para vocês, todo mundo falando impeachment e tudo mais, eu acho que tem que ter mesmo, que seja X ou Y, que fez coisa errada, tá lá, tem que se submeter a isso. Mas meu sonho carregosa, eu sair de casa, eu ainda acredito, que eu acredito muito no ser humano, eu sou uma pessoa muito otimista e com muita fé, e por isso eu acho que eu cheguei até aqui pelo meu esforço, pelo que eu tento ser honesta, do fundo do meu coração, Luiz Fernando Pezão. Eu sonho um dia, diante desse Rio de Janeiro que eu amo tanto, acordar e você pegar, sabe o que, Pezão? Regaçar a manga, tirar essa gravata, botar teu pé no chão, teu pé grande no chão, lá frente do palácio, falar, acabou, vamos lá, quem é prioridade é servidor, eu sou trabalhador, eu vim lá de Piraí, vamos lá, moçada, o que a gente pode fazer? Isenção fiscal para empresário grande? Danar, né? Vamos lá, vamos se juntar, a gente é povão e vamos fazer alguma coisa, porque senão a população vai ficar batendo a água que bate até que racha a pedra, mas de vez em quando a pedra cabe na cabeça, né, Carregosa? Eita, nós, tá difícil.